Eu tirei esses minutinhos para falar um pouquinho para vocês, assim, sobre o meu encontro com Deus, né? A gente tá sempre aqui na rede social falando de coisas de Deus, eu e o Márcio, vocês sabem que a gente faz nosso cultinho domiciliar, vocês acompanham às vezes na live, que a gente, né, faz parte de uma igreja, a gente tem uma atividade real, assim, né, com Deus, não é uma coisa só de falar, assim, realmente a gente tem uma vida com Deus. Então eu queria falar um pouquinho desse meu encontro. Tem pessoas que estão nesse processo de encontro com Deus, né, querem se encontrar, querem entender um pouco mais o amor de Deus, então eu quero contar a minha experiência, como foi. A minha família, por parte de mãe, não morava... Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, morei lá até meus 25 anos. Então lá morava minha família por parte de pai, católicos, não praticantes. E a família por parte de mãe, um pouco espalhada no Brasil, maioria em Brasília, alguns em Fortaleza, todos cristãos praticantes. Minha mãe sempre foi cristã, mas como meu pai não acompanhava tanto, ela não tinha aquela rotina, tanto de ir na igreja, mas sempre orou comigo antes de dormir. E sempre nas minhas férias de julho eu fui pra casa da minha avó, a avó Sônia, que muita gente vê no Insta, é apaixonada pela avó, que é uma pessoa muito incrível no relacionamento dela com Deus. Assim, minha avó, ela sempre teve uma relação muito leve com Jesus, sempre chamou ele de Jesusinho. Eu lembro que quando eu tinha 9 anos de idade, ela me deu a minha primeira Bíblia. Na época eu achei meio sem graça, eu queria brinquedo, né? Mas ela me deixou claro que um dia aquilo seria o presente mais especial que ela teria me dado. E ali minha família sempre me falava do amor de Deus e tal. E quando eu tinha 13 anos, teve uma situação que a gente estava numa casa de praia e meus pais tiveram que sair à noite. E eu fiquei sozinha, a gente ficava numa Praia do Rosa, lá em Santa Catarina. E a nossa casa era tipo no meio do nada. E eu comecei a ter muito medo, eu tinha a impressão de que eu tava vendo alguém na janela, enfim. Naquela noite eu me ajoelhei na minha cama e comecei a conversar com Deus e orar e pedir que Ele me acampasse os anjos dele ao meu redor. E isso aconteceu de uma forma real, eu realmente vi anjos ao meu redor, né? Todos eles prostrados e ajoelhados da mesma forma que eu tava. E foi muito impactante, eu era muito nova e ficou tudo muito confuso na minha cabeça, mas foi minha primeira experiência com Deus, né? E uns meses depois eu falei pra minha mãe que sim, que eu queria acompanhá-la nas reuniões e tal, porque se Deus existisse, Ele iria se mostrar pra mim. E teve toda uma luta espiritual, tá? Nesse processo de eu não ter vontade de ir, e dar dor de cabeça, e dar aquilo, assim, porque quando a gente tá num processo de encontrar com Deus, tudo vai colaborar pra que você não consiga, tá? Saiba disso. Que bate o carro, é assaltado, tudo vai colaborar pra você não conseguir. E eu tive todo esse processo, mas teve alguém que me abriu os olhos e falou, olha, presta atenção, se tudo está acontecendo pra tu não conseguir estar junto com as pessoas que estão buscando esse mesmo Deus, é porque vitórias virão, né? Eu fui então para um retiro em Porto Alegre, né? Um retiro de adolescentes. E lá, a igreja que eu fazia parte lá em Porto Alegre era a comunidade. E lá eu recebi o batismo no Espírito Santo. E quem conhece o batismo do Espírito Santo sabe que uma das promessas é o dom de línguas. E a primeira coisa que aconteceu comigo foi fluir em línguas sem ter a menor ideia do que estava acontecendo. Eu nunca tinha lido a Bíblia efetivamente. E aquilo foi muito marcante na minha vida. E quando eu fui batizada no Espírito Santo, no dia seguinte eu falei, eu quero ser batizada nas águas, né? Eu quero viver todo esse processo. E ali foi mais um passo na cura da minha autoestima. Eu tinha passado pela questão do bullying no colégio no ano anterior. Foi ali que eu comecei a emagrecer, decidi que ia ser médica e fiz grandes projetos pra minha vida. E Deus superou todos eles, né? E eu sou muito ousada nos meus sonhos, eu não sonho pequeno. Eu sonho crendo que Deus pode fazer mais. Então eu sempre coloco umas metas bem uau, assim. E se Deus não quiser, Ele fecha. Mas acho que a gente tem tentado andar numa sintonia nos últimos anos. Então quando tá pra fechar, eu já entendi. Eu já mesmo, né, recebo, choro o que tem pra chorar. Mas em geral, a maioria das minhas metas, Deus me deu. Porque Ele é bom, apesar de mim, né? E ali eu tive meu primeiro encontro com Deus. Eu comecei a fazer parte dessa igreja. E comecei a ter grupo nas casas, discipulado, ser cuidada. E eu fui muito bem ensinada a respeito do temor de Deus. Então, eu não passei a viver com Deus simplesmente porque me disseram, mas porque eu comecei a me relacionar com Ele de verdade e quis fazer a vontade dEle, apesar da minha. Então, realmente, eu e o Márcio, a gente casou virgem, tá? Então, eu namorei 4 anos sem ter relação sexual e meu marido também. Foi difícil? Foi, a abdicação mas a gente colhe os frutos disso hoje, né? Muitas vezes eu não queria coisas na minha vida que aconteceram porque Deus quis, depois eu vi o fruto daquilo. Quem não sabe, eu comecei cirurgia geral antes de fazer dermato e foi uma crise pra mim deixar de ser cirurgiã, porque era meu sonho a faculdade inteira, eu era rata de bloco cirúrgico e Deus no meio do caminho mudou tudo e hoje eu vejo os frutos disso. Enfim, foram tantas coisas que foram acontecendo ao longo da minha vida que eu posso dizer que foi fruto do amor e da misericórdia de Deus. E isso não é só pelo que os outros falam, mas é pela minha vivência, as marcas que Cristo deixou na minha vida, né? Então eu conheci Ele com 13 anos, me batizei com 13 anos e tenho caminhado com o Senhor desde então.
E uma das coisas mais marcantes que Deus fez na minha vida foi me ensinar sobre ansiedade e perdão. Todos nós temos coisas na nossa vida que nós temos que perdoar e deixar pra trás, né? E o perdão é libertador. Quando alguém te persegue, quando alguém te machuca, se tu aprender a perdoar e aprender a orar por essa pessoa, isso é a coisa mais incrível que tem. Então todo mundo que me perseguiu na vida eu orava para que fosse muito bem sucedido, para que fosse muito feliz, para que arranjasse marido. Nunca assim, eu até nem gosto daquele termo assim, eu sou blindada por Deus, ou se Deus é por nós, quem será contra? Eu sei que são até algumas coisas até assim, alguns salmos que falam algumas coisas do tipo, mas eu não me preocupo com a justiça, sabe? Eu me preocupo com o amor. A minha maior preocupação é amar, sabe? A avó Sônia, a minha avó sempre me falou assim: fazer o bem sem olhar a quem, né? Fazer o bem sem esperar nada em troca. Então é assim que a gente tem que agir na nossa vida. Não que a gente não vai errar, não é que Bárbara vai ser perfeita, sou uma pessoa extremamente braba, tá? Mas eu sou controlada pelo Espírito Santo. Então, sobre a questão do perdão, que o perdão é libertador. Acho que foi uma marca muito grande de Deus na minha vida. E o segundo foi sobre a ansiedade. É uma frase que Deus trouxe pra mim, que eu falo pra todo mundo. E quem é mulher sabe que mulher é um bichinho muito ansioso. Então, ansiedade não provém de fé, não provém de Deus, né? Então, esse processo de aprender a esperar em Deus, esperar ativamente, não esperar sem fazer nada, mas saber que Ele tem o melhor e não ficar sofrendo com ansiedade, sofrendo por antecipação, mas viver o dia de cada vez, né? Foram coisas muito libertadoras na minha vida. Então, quem não conhece ainda esse amor, quem não entendeu quem é Jesus, eu te incentivo a buscar. Se tu não tens muito para onde ir, começa a ler Mateus, quem sabe tu lê João, começa a entender Jesus como ser humano, as ações e reações de Jesus. Eu sempre busquei entender o que Jesus faria nessa situação, né? A Bíblia é atemporal, ela é atemporal. Então, quando a gente vê sobre o silêncio proativo de Jesus, ou a pessoa que exercia o silêncio proativo, quando as pessoas vinham mais em cima dele, ele sempre parava, riscava o chão, fazia uma contra-pergunta, mas nunca agia com reatividade. Então, assim, a personalidade de Jesus é muito interessante. Ele era uma pessoa extremamente cativante, ele era um mestre, assim, que conseguia fazer com que todos estivessem próximos dele, né? Então, comece a ler sobre Jesus, né? Pega uma versão mais fácil, uma versão atualizada da Bíblia e comece a entender ele como homem. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por ele. Ele é o homem mais feminista que existe, né? Então, as pessoas acham, às vezes, entendam coisas do evangelho como um evangelho machista, mas Jesus foi o cara que mais acolheu as mulheres, né? Que mais exaltou as mulheres. Jesus é uma pessoa extremamente cativante, extremamente amante das crianças, das mulheres. Então, aprenda com esse Deus, que ele é realmente incrível. Tá bom, gente? Um beijo.